Olá, sou a professora Josicleide Guilhermino, disciplina de literatura, e nossa aula de hoje será sobre arcadismo. O arcadismo vai encerrar um processo dentro da nossa literatura, porque ele é o último movimento literário no período do Brasil colônia. O arcadismo também é conhecido como setecentismo, porque ele ocorre no ano de 1700. Na verdade, especificamente em 1768, Cláudio Manuel da Costa, um dos principais representantes arcádicos, ele lança o livro Obras. E esta obra será considerada oficialmente o início do arcadismo em terras brasileiras. Ele também é conhecido como neoclassicismo, o novo clássico, porque o arcadismo ele promove uma volta aos padrões clássicos greco-romanos ou greco-latinos. Ocorre na segunda metade do século XVIII, que será considerado o século das luzes, por conta da busca pelo desenvolvimento da ciência e também pelo enaltecimento da razão. Em termos de contexto histórico, além da ascensão do iluminismo, nós teremos a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. A Conjuração Mineira acontece lá em Minas Gerais, em pleno ciclo do ouro, e ela representa a revolta da colônia contra os desmandos da coroa portuguesa. A Conjuração Baiana, por sua vez, ocorre em Salvador e ela dá-se início quando a capital sai de Salvador para o Rio de Janeiro. Com essa mudança de capital, a cidade do Rio de Janeiro sofre com a escassez de alimentos. Nesse período, a população sofria bastante também o preconceito racial. A Conjuração Baiana, diferente da Conjuração Mineira, ela terá um caráter muito mais popular. Por isso que ela também é conhecida como Revolta dos Alfaiates, pelo quantitativo de profissionais desta área que vão participar da conjuração. Ambas sofrem influência da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é uma sequência de revoltas, terá um caráter bastante violento, bastante radical, mas vai representar um marco tanto para a história do país quanto para a Europa de uma forma geral. Isso porque nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que será um marco na conquista de direitos. Também teremos influência da independência dos Estados Unidos. Nesse período, os Estados Unidos haviam acabado de conquistar sua independência. E isso servirá também de critério para que a gente aqui na colônia buscasse também a nossa independência. As informações, como a gente ainda estava na condição de colônia, o saber ele não chegava de maneira como ele chega hoje, né? O acesso era bastante deficitário. Essas informações elas chegavam na colônia, em sua maior parte, através dos estudantes que vinham, que traziam ideias do que estava acontecendo no mundo e do que estava acontecendo nas outras partes das terras brasileiras e os livros que eles compravam ou traziam na bagagem. Em termos de características, propriamente do movimento literário em si, a gente vai ter uma influência muito forte do arcadismo português, a gente vai beber muito dessa fonte. Na verdade, toda a nossa literatura ela vai beber na fonte europeia, mais especificamente de Portugal, porque foi o país que nos colonizou. Vai levar muito tempo para que a nossa literatura ela passe a caminhar com as próprias pernas. Então a gente vai manter muitas características do arcadismo português aqui no arcadismo brasileiro. Além disso, temos uma negação da religiosidade em excesso. O movimento literário anterior, que era o barroco, ele vai ter essa característica da religiosidade de maneira muito intensa. O arcadismo, ele vai justamente na contramão. Ele vai questionar essa religiosidade excessiva. Temos a teoria do bom selvagem, de Rousseau, a ideia de que o homem nasce bom, mas ele é corrompido pela sociedade. Se ele é corrompido pela sociedade, é preciso levar esse homem a voltar ao meio natural. Dentro das obras, a gente vai perceber essa busca para que o homem volte ao seu meio natural. O fingimento poético acontecia assim. A maior parte dos escritores, eles eram burgueses e viviam em meios urbanos. Então, o fingimento poético é uma tentativa
tentativa dentro da literatura de representar aquilo que na prática eles não vivenciavam. O homem em seu meio natural, o pastor cuidando das ovelhas, características que não aconteciam aos nossos escritores em termos de vida prática. O fingimento poético ele se materializa no pastoralismo, a ideia do pastor cuidando das ovelhas, no bucolismo e o nativismo. O bucolismo, o enaltecimento do meio natural, e esse meio natural, a natureza em si. O nome arcadismo faz referência à Arcádia. Arcádia, na mitologia, era o espaço dedicado a Arcas. Arcas era o filho de Zeus, na verdade ele era um semideus. Na literatura, esse espaço será um espaço simbólico para designar o homem vivendo em seu meio natural. Isso porque, lembrando que o arcadismo ele volta aos padrões clássicos greco-romanos, greco-latinos, então as ideias vinculadas à mitologia também estarão presentes. A gente vai encontrar muitos termos em latim. Os mais significativos, os mais perceptíveis são Inutilia truncati, fugere urbem, locus amoenus, carpe diem, que possivelmente é o que vocês mais conhecem, e o aurea mediocritas. Inutilia truncati, corta o inútil. Isso porque o barroco ele tem uma hipérbole, essa noção do exagero. O arcadismo ele vai buscar a simplicidade, a ausência de exageros. O fugere urbem, fugir da cidade. A busca pelo meio natural, longe dos centros urbanos. Locus amoenus, lugar ameno, lugar pacato, lugar simples. Esse lugar vai ser representado pela natureza. Carpe diem, aproveite o dia. Aurea mediocritas, a mediocridade dourada. Nenhum excesso, ou melhor, nenhum excesso é permitido, exceto os excessos intelectuais. É interessante a gente refletir que no arcadismo, diferente do romantismo, que será um movimento literário estudado posteriormente, nosso primeiro movimento literário nacional, o arcadismo ele tem uma natureza muito estática. No romantismo, a gente identifica que a natureza ela interage com a alma do ser humano. Muito do que o personagem está vivenciando, a gente identifica, está vivenciando em seu interior, a gente identifica a partir da descrição do meio. E ele se relaciona com esse meio, ele dialoga, é uma relação intrínseca. No arcadismo não, a natureza ela é estática. O céu geralmente está sempre azul, as nuvens estão sempre brancas, o pastor está sempre ali, cuidando das suas ovelhas. É tudo muito estático, não há variações. Em termos de autores que vão se destacar, nós temos Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Esses escritores eles vão escrever os seus textos a partir de pseudônimos. Os pseudônimos também são uma característica do fingimento poético, ou seja, eles vão adquirir nomes falsos. Esses nomes falsos vão representar a voz dos pastores. Cláudio Manuel da Costa, Gloucester, Saturnio. Tomás Antônio Gonzaga, possivelmente o mais conhecido, Dirceu, da famosa obra Marília Dirceu. Basílio da Gama, Termino de Sepílio. Muito obrigada e até a próxima.